Consultoria, uma empresa do Grupo Serpa, um grupo internacional com sede no Brasil. Oi, boa tarde. Eu sou Cristiano Franco, também consultor do Grupo Serpa, sócio junto com a Valéria Matoso, sou administrador especializado em gestão tributária. Estamos aqui hoje para mostrar para os empresários chineses e para os industriais chineses as vantagens e benefícios de instalarem e trazerem suas empresas para o Brasil, a título ou de investimento ou de própria planta. É uma honra para nós ter recebido esse convite para falar para todos vocês e o faremos com muita gratidão e competência. Como tornar seus clientes brasileiros mais competitivos? Como trazer essas empresas para o Brasil? Como tornar que as empresas brasileiras tenham interesse nas empresas chinesas? O Brasil é um país continental, né? Um país imenso, somos divididos em várias regiões, na verdade 5 regiões. Atualmente o Grupo Serpa ele está presente na região sudeste, na região norte e na região centro-oeste, mas temos prepostos e empregados em vários pontos do país. Temos também uma empresa nos Estados Unidos que atende toda a área de logística e também uma empresa em Washington, também nos Estados Unidos, na área de consultoria. Logicamente, a empresa Serpa China, que atende toda a parte asiática. Mostrando um pouco do que é o Brasil. É o 5º maior país do mundo, em termos geográficos. É a 5ª maior população mundial, ou seja, mais de 210 milhões de habitantes. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Estamos em 10º lugar nas exportações mundiais, com ênfase para soja, café, açúcar e carne de frango. Inclusive a China é o nosso maior parceiro comercial. Somos o maior produtor mundial de laranja e também exportador, o maior produtor mundial de carne bovina, o 2º maior exportador mundial de milho e bebidas e o 4º maior produtor mundial de algodão. O nosso maior mercado consumidor da América Latina. Temos aqui a região norte do país, composta por vários estados. Temos a região nordeste também, que são regiões que estão num nível de desenvolvimento não tão acelerado quanto as regiões do sul do país, mas com foco que na região norte nós temos a Zona Franca de Manaus, que é uma zona considerada free zone. As indústrias se instalam ali através de um regime especial, elas têm benefícios fiscais, produzem os produtos e distribuem para o resto do país. Temos também uma grande estrutura de logística para atender vários clientes, porque é na região norte do país que encontra-se a Amazônia. E é um desafio para as empresas no Brasil trabalharem logística dentro do estado do Amazonas, exatamente por causa da Amazônia. Da floresta amazônica. E nós temos expertise nisso, uma equipe de logística muito bem preparada para atuar nessa região. As regiões mais desenvolvidas do país são as regiões sudeste e região sul. Lá estão concentrados os maiores PIBs e temos também a região centro-oeste, que é uma região predominantemente produtora de grãos e também de agropecuária. Trazendo um pouco para vocês dos dados das importações do Brasil, temos ali por região, data base de 2019. A região norte importou 12 bilhões de dólares, a região nordeste 20 bilhões, região centro-oeste mais de 9 bilhões de dólares, a região sul mais de 39 bilhões de dólares e finalmente a região sudeste mais de 95 bilhões de dólares. Vejam que, como falamos anteriormente, as regiões mais desenvolvidas do país são aquelas que mais importam também, que são as regiões sul e sudeste principalmente. Gostaríamos de exemplificar, trazer para vocês alguns dados do perfil das indústrias brasileiras. Nós temos a participação da indústria no PIB brasileiro em torno de 21,2%, ou seja, é uma participação relevante.
A participação das indústrias nas exportações de bens e serviços chega a 70,8%, o que também é um dado muito importante, enfatizando que o comércio exterior ele é um instituto, uma forma de crescimento do país. 72,2% é a participação da indústria no investimento empresarial, em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, a indústria está em crescente investimento em pesquisa. E 2,1% é a participação do Brasil na produção mundial. Vocês vejam que então o Brasil realmente tem representatividade em termos econômicos e de produção no comércio exterior e no mundo como um todo. Especificamente de China, é o nosso maior parceiro comercial. Falando de exportações, importações e balança comercial com a China, nós temos 28% da participação das exportações brasileiras nesse período de janeiro a novembro de 2019 são da China, para a China. A China está no primeiro ranking das nossas exportações no mesmo período. Também é um percentual elevado de quase 20% a participação da China nas nossas importações. E a China está no primeiro lugar do ranking das importações no Brasil. Abrindo mais a questão das exportações para a China. Em 2019, nós tivemos mais de 62 bilhões de dólares de exportação para a China. E dentre esses produtos que foram exportados, a soja aparece em primeiro lugar, óleos brutos de petróleo, minério de ferros e seus concentrados, pastas químicas de madeira e carnes desossadas de bovino congeladas. Então, esse é o rol dos produtos mais exportados para a China no ano de 2019, o que é uma tendência que se estendeu também para 2020. Dados de importação da China. Vejam também que nós somos um grande importador da China. Representa mais de 35 bilhões de dólares, valor FOB. Quais seriam os principais produtos que o Brasil importa da China? Plataformas de perfuração de exploração de flutuantes e submersíveis, aparelhos receptores de radiodifusão e televisão, aparelhos de telefonia e telegrafia, células solares, principalmente aí por causa da energia limpa, e terminais portáteis de telefonia celular. Vejam que está na área mais de indústria pesada e na área de tecnologia e de mobilidade. Iniciando agora sobre a questão dos regimes gerais de importação, eu vou introduzir o assunto e depois vou passar a palavra para o Cristiano, que vai falar mais detalhes específicos. O Brasil é conhecido mundialmente como um país muito burocrático para importar. Entretanto, nos últimos anos, a parceria entre setor privado e setor público trouxe muitos avanços na tentativa dessa desburocratização. Então, antes de analisar uma análise aduaneira para fazer uma importação no Brasil, é importante que se atente a alguns detalhes. Existe o regime geral de importação e existem os regimes específicos de importação. Eu vou então passar a palavra agora para o Cristiano, que vai nos traçar a diferença entre eles e as especificidades de cada um. O que uma empresa brasileira tem que se preocupar com a importação? É o que nós colocamos aqui, ó. Primeiro, documentação. Apesar do Brasil ter informatizado, digitalizado quase toda a operação hoje de importação, a documentação ainda é muito importante. Ainda existe exigências formais de informações que devem constar nos documentos, como fatura comercial, PEC-NIS, conhecimento de embarque, manter esses documentos em arquivo. E outro ponto principal, antes de iniciar qualquer processo, é a classificação fiscal dos bens.
Porque através da classificação fiscal dos bens é que você vai chegar ao tratamento administrativo tributário. O que significa um tratamento administrativo tributário? É através dessa verificação que a gente vai certificar que aquele produto pode entrar no Brasil com a anuência ou não de algum órgão. Tá? Então, por exemplo, se for um produto da saúde, vai ter a anuência da Anvisa. Se for um produto vinculado ao meio ambiente, IBAMA. Se for um produto animal ou vegetal, MAPA. E entre outros órgãos anuentes que nós temos, brinquedos e metro. Então a NCM é extremamente importante, que é o primeiro passo de qualquer processo de importação. E um outro detalhe que nós temos, que o Brasil está inovando, é o chamado catálogo técnico, catálogo de produtos. O que significa o catálogo de produtos? Nós vamos ter uma melhor classificação dos bens, aí, além da NCM que a gente utiliza, a TEC, no nível Mercosul, que é baseado no sistema harmonizado, que é mundial, tá? E você vai ter a descrição através de atributos. Então, vai ter uma nova sistemática de elaboração de descrição a partir do próximo ano, que já está em consulta pública no Brasil, tá? Então, isso faz parte do processo do regime comum de importação e também do regime quando você tem algum regime aduaneiro especial, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E a análise de tributação também se dá pela NCM. Através da NCM eu vou conseguir verificar qual a alíquota que eu vou ter dos tributos de importação, qual o tipo de benefício fiscal eu posso ter, se eu posso ter um ex-tarifário, que nós vamos falar mais na frente, ICMS também, que aí entra os estados, né? O ICMS é um tributo estadual, também se baseia nessa classificação fiscal NCM. Então, o foco inicial de qualquer importação está aqui, ó, nesse slide. Primeiro, você tem que analisar a sua documentação e o mais importante, esse aqui, uma classificação correta de sua mercadoria. Com isso, você vai trazer uma tributação mais adequada e a descrição melhor definida, né, para todo o processo de importação até o seu final. Só complementando a fala do Cristiano, a NCM, né, se os senhores não têm muita intimidade com essa palavra, é como se fosse uma codificação. Cada produto ele é conhecido com um código. E esse código é um código universal que é através do sistema harmonizado, o Harmonized System. E no Brasil ele é adaptado com mais alguns números de acordo com o que for estabelecido em conjuntamente com o Mercosul. Então, após a definição da classificação fiscal e descrição, há um detalhe muito importante da descrição, é material técnico. É extremamente importante o material técnico para a classificação fiscal, tá? E então a tributação nas importações do Brasil. O que incide normalmente nas importações brasileiras? É o imposto de importação, que é o II, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, o PIS/COFINS de importação, a CID, em algumas situações muito específicas, tá? Não é em toda operação, são operações, são poucas operações. Marinha Mercante, adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, a FRMM, só incide nas operações marítimas, tá? E o ICMS, que é um imposto estadual. O que as empresas brasileiras, né, interessadas a atuar no Brasil têm que verificar? Os regimes aduaneiros especiais. Por que tem esse nome? Normalmente estão voltados a empresas cuja atividade seja voltada para o mercado de exportação. Tá? Então, nós vamos falar de vários regimes aduaneiros aqui e alguns deles são focados no mercado de exportação, ou seja, produz no Brasil para exportar para qualquer parte do mundo. Tá? Então, é uma exceção à regra geral da aplicação dos impostos exigidos na importação de bens estrangeiros ou na exportação de bens nacionais, além da possibilidade de tratamento diferenciado dos controles aduaneiros, desoneração, suspensão ou não incidência de impostos na importação de bens estrangeiros de acordo com determinadas destinações.
O que acontece, né? O Cristiano começou falando primeiro dos regimes aduaneiros genéricos, gerais, onde são incidentes aqueles impostos todos que ele elencou no slide anterior. Mas nós temos no Brasil os regimes aduaneiros especiais, que são exatamente aqueles indicados para as empresas terem algum tipo de benefício fiscal nas suas importações. Outro regime aduaneiro muito utilizado no Brasil é o regime da admissão temporária. O que é admissão temporária? É a entrada temporária de bens no Brasil. Tá? Ou seja, eu vou entrar com um material, ele não vai ser uma importação definitiva, então tem que ser uma operação sem cobertura cambial, ou seja, eu não posso pagar por esse bem, e eu vou predeterminar um prazo para que esse material fique no Brasil. A admissão temporária é dividida em duas situações. Primeiro, suspensão total para bens sem finalidade de utilização econômica, por exemplo, exposição de feiras, tá? Para testes, ou seja, eu não vou gerar nada com esse material. Ele, da forma que ele entrar, ele vai sair do país. E a outra possibilidade é suspensão parcial para bens com finalidade de utilização econômica. O que é utilização econômica? Eu importar um material, um equipamento para gerar outros bens ou então prestar serviço. Eu posso, por exemplo, no setor de mineração, importar uma máquina que vai ser utilizada dentro de uma mina para gerar, né, a produção lá de minérios, né, por um período X e eu pagarei os tributos referente a esse período que o equipamento vai ficar no país. Então, se o equipamento vai ficar 12 meses, eu pagarei proporcionalmente a esses 12 meses. A admissão temporária de suspensão total é no período que a mercadoria permanecer no Brasil, né, como nós dissemos. Os bens novos usados não podem se utilizar para a produção de outros bens ou prestação de serviços que gerem valor econômico. São materiais normalmente destinados a feira, exposição, testes. Então, são bens destinados à prestação de serviço, e essa é a utilização econômica, serviços a terceiros ou a produção de outros bens, destinados à venda por prazo fixado, com o pagamento dos tributos federais incidentes da importação, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro. Qual que é o valor? Você paga 1% a cada mês que o equipamento vai ficar no país. Então, por exemplo, se eu faço uma admissão temporária de 24 meses, o valor total suspenso dos tributos, ou seja, como se eu estivesse importando ele de forma definitiva, eu pego aquele valor total e aplico então 24% sobre esse total. Então, vou pagar os tributos proporcional ao prazo de 24 meses. Situações que se aplicam. Citamos aqui os principais casos, né, que a gente pode utilizar a admissão temporária. Bens destinados à prestação de serviço no Brasil ou a produção de outros bens que serão industrializados no Brasil para posterior comercialização. Exemplo, importação de equipamento usado para a produção de rolamento. Né, o que nós citamos aqui pode ter alguma restrição para a entrada do bem usado, então você traz ele como uma admissão temporária e o prazo máximo para essa admissão temporária é de até 100 meses. Drawback. Drawback é o principal regime, né, de incentivo à exportação. Por quê? Ele é o objetivo que desonerar toda a carga tributária para baratear o seu custo e você ser competitivo no mercado externo. Então, o drawback ele tem como função desonerar toda a carga tributária incidente na aquisição de insumos, matérias-primas, materiais de acondicionamento ou recondicionamento, com o objetivo de industrializar o produto a ser exportado. Você tem dois tipos, suspensão e isenção. O suspensão é o mais tradicional, ou seja, eu posso importar o material, vou gerar uma produção de um bem que vai ser exportado. Já a isenção é um drawback de reposição. Qual que é a vantagem da isenção? Por exemplo, se eu fiz uma exportação nesse momento e na minha cadeia, os insumos que eu utilizei, eu paguei os tributos, sejam eles importados ou nacional, e exportei, eu posso então, no período de até 2 anos que isso aconteceu, solicitar um ato concessório, que é o documento que vai conceder o regime aduaneiro, para esse período, e aí então eu vou ter a autorização para fazer a importação desses novos insumos para a reposição com a isenção dos tributos federais. A diferença, né, é que o drawback na modalidade suspensão, você ainda vai fazer a exportação. Você importa com a suspensão dos tributos, industrializa, fabrica e exporta. E no momento da sua exportação, aquela suspensão se torna isenção
e você cumpriu com o que você se comprometeu junto ao governo brasileiro. E da isenção é o oposto, você já exportou, então você vai entrar com um pedido junto ao governo brasileiro de ter a reposição daqueles impostos que você gastou na importação dos produtos que você já exportou. E uma grande vantagem tem também, por exemplo, materiais de acondicionamento ou recondicionamento. Vamos pegar aqui o acondicionamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui, nós somos em Minas Gerais, produção de cachaça. Eu posso importar as garrafas dessas cachaças sem cobertura cambial, ou seja, eu não vou pagar por essas garrafas. Chego aqui, eu faço um invase da cachaça nessas garrafas e faço a exportação. Tá? Então, nessa situação, é uma grande vantagem. Eu posso negociar com uma empresa no exterior a venda dessa cachaça e essa empresa me fornecer o recipiente lá no padrão que ela já definir. Então, também existe essa possibilidade de importar embalagens, né, para poder fazer exportação futura. Um outro exemplo que nós atuamos aqui, condimentos. Eu importava as vasilhas, né, dos condimentos, chegava aqui, fazia a produção dos condimentos, acondicionava nessas vasilhas e fazia a exportação. Outro regime aduaneiro que é muito parecido com o drawback é o RECOFF e o RECOFF SPED. Qual é o objetivo dele? É desonerar os tributos incidentes na importação ou aquisição no mercado interno de matérias-primas e insumos com a finalidade de produzir bem e exportar. Não inclui a isenção do ICMS, no caso do drawback, quando é o drawback de suspensão, o ICMS está incluso, o AFRMM, que é a Marinha Mercante, também está incluso. Então, o drawback suspensão ele tem essa vantagem sobre o RECOFF, e exige que seja exportado no mínimo 70% do produto importado para industrialização, enquanto o drawback exige 100%, ou seja, da quantidade que eu utilizo o RECOFF com os benefícios, uma parte eu posso destinar ao mercado interno, o que o drawback não permite, né? O drawback eu tenho que importar aquilo que eu utilizo como insumo, obrigatoriamente tem que ser totalmente exportado. PADIS. O PADIS é, como a gente viu lá na apresentação da Valéria, né, um dos segmentos que a gente tem um grande volume de importação é o setor de energia solar. Então, para as empresas interessadas em abrir no Brasil indústrias para fabricação de módulos solares, o PADIS é um excelente regime, né, porque ele é um apoio à indústria brasileira de semicondutores, displays, possibilitando desoneração dos tributos incidentes na cadeia de importação, que é o II, IPI, PIS, COFINS e o AFRMM. O ICMS não é contemplado por ser autonomia dos estados, mas lembrando que nesse caso a empresa ela pode, dependendo do estado que ela for escolher para se instalar, solicitar um regime especial junto a esse estado, né, por ser matéria-prima para utilização de industrialização. Característica: você tem uma submissão prévia de projetos de P&D, então tem uma forte ligação com desenvolvimento, né, e produção ao governo, segundo o roteiro específico. Investimento mínimo anual em P&D a partir de 2019, retorno ao percentual de 95%, sempre tendo como base de cálculo o faturamento líquido do mercado interno, ou seja, do seu faturamento, sempre você vai tirar uma porcentagem de 5% para P&D, isso para quem for usufruir do benefício do PADIS. Então, isso é uma das condições para se ter o PADIS. Você tem o benefício nos tributos, porém, você devolve uma parcela desses benefícios em desenvolvimento, em P&D. P&D é pesquisa e desenvolvimento. O PADIS específico, né, para energia solar. É possível a aplicação à cadeia solar fotovoltaica, células fotovoltaicas, módulos fotovoltaicos, incluindo lingotes de silício e a purificação desses, observando as condições da legislação, né? Redução de até 0% nas alíquotas do imposto de importação e demais na aquisição local ou importado de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos utilizados na implantação dos investimentos industriais. Então, caso tenha alguma empresa nesse segmento interessada em se instalar no Brasil, o PADIS é um excelente regime aduaneiro especial para que essa empresa, então, solicite a sua habilitação. O RECAP, Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras. São empresas cuja receita bruta de exportação no ano calendário anterior contabilize mais de 50% da sua receita bruta total
de venda de bens e serviços naquele período. E se for uma empresa nova que quer se instalar no Brasil, como que fica? A empresa ela assume um compromisso de nos próximos 3 anos seguintes ela atingir esse limite que estão de 50% da receita, ou seja, do total da receita bruta da empresa, 50% tem que ser originário de exportação. Então ele é um regime de incentivo à exportação. Qual que é a vantagem do recado? É que ele vai desonerar o PIS e COFINS na importação de bens de capital, tá? Ou seja, de equipamentos que estejam listados, né, na legislação que o governo federal publica, e as empresas habilitadas no regime, no ato da importação, podem então usufruir dessa suspensão do PIS e COFINS. E a isenção fiscal, ela tem uma validade de 3 anos, ou seja, a cada 3 anos a empresa tem que renovar o seu recado. PADTV, né, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Equipamentos para a TV Digital. Também prevê isenção do IPI, PIS e COFINS na aquisição de matéria-prima, insumos e softwares utilizados nas suas atividades de produção e pesquisa e venda de manufaturados. Então ele é um mercado totalmente voltado à TV digital. O REIT, Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Ele promove a isenção de PIS e COFINS para empresas de infraestrutura participantes do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC. A isenção se aplica a projetos de transportes, energia, irrigação e saneamento. Então você tem toda uma legislação específica, apresentação de projetos, sendo aprovado, você então pode usufruir dos benefícios do REIT. O reporto, regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. É a isenção sobre produto industrializado, IPI, de contribuição com PIS, PASEP, COFINS e imposto de importação, desde que o equipamento adquirido, que pode ter sido importado ou comprado no mercado doméstico, não possua equivalente nacional. O incentivo às operadoras de portos, concessionárias, arrendatários e estendido às concessionárias de linhas férreas e companhias de escavação. Ou seja, isso aqui é um incentivo para melhorar os nossos portos e principalmente a nossa rede ferroviária. O ZPE também é um programa destinado às empresas exportadoras, que é a Zona de Processamento e Exportação, que é uma área de livre comércio. Qual que é o objetivo? É atrair a instalação de empresas atuantes na produção de materiais comercializados em escala global. E qual o benefício? Suspensão do imposto sobre produto industrializado, o IPI, e contribuições de seguridade social e incidentes nas aquisições locais e importações. Então o ZPE, além das importações, também inclui os benefícios das aquisições locais. Suspensão do ICMS e você tem uma maior liberdade cambial. Bom, nós entraremos agora na parte de incentivos para a importação de maquinários e equipamentos e outros bens de capital e bens de informática e telecomunicações. O primeiro deles que nós iremos falar é sobre o ex-tarifário. O que seria o ex-tarifário? O ex-tarifário é a redução de impostos até 0% sobre importações de equipamentos, maquinários e outros bens classificados como bens de capital ou bens de informática e telecomunicação. Existe uma lei, existe uma lista no governo em que há a identificação desse tipo de bem como bem de capital BK ou BIT, bens de tecnologia e de informática, e com base nessa lista é que é possível fazer o pleito do ex-tarifário quando é caracterizado como máquina, equipamento, telecomunicação ou bem de informática. E que não tenha produção nacional. É condição sine qua non. Não pode existir produto similar no Brasil. E a redução é para o imposto de importação. O imposto de importação é reduzido a 0%. Exatamente. Logicamente que como no Brasil a tributação aduaneira de importação ela é em efeito cascata, é um imposto sobre o outro, no momento em que se reduz o imposto de importação, a base de cálculo para incidência dos outros impostos, ela também cai. Então, há uma redução também na carga tributária dos outros impostos. Continuando a explicação sobre o ex-tarifário, existem algumas características, algumas premissas
que devem ser consideradas para o deferimento e o pleito do ex-tarifário. Primeiro, proibição para material usado. Não se pode pleitear ex-tarifário para material usado. Os bens, eles não podem ter produção nacional, como o Cristiano enfatizou no slide anterior. E a importância do fornecedor, do fabricante, disponibilizar catálogo técnico detalhado e desenhos técnicos. Isso porque é de suma importância que se faça uma classificação fiscal correta e, além da classificação, uma descrição técnica do produto, para que na hora que o produto chegue na alfândega brasileira, ele não haja problema com relação ao registro da DI, ou seja, e ao questionamento do fiscal da alfândega de levantar alguma suspeita de que aquele material, aquele ex, não se aplica àquele material que está sendo importado. Então, além do ex-tarifário, né, que é voltado para os bens de capital, bens de informática e telecomunicação, nós temos também o programa Rota 2030, que é um programa governamental justamente para incentivar a produção de veículos automóveis, né? E qual que é a grande vantagem do Rota? Né? Ele tem uma tributação especial para a importação de autopeças sem produção nacional equivalente. Então, como falamos, né, é exclusivo para montadoras. Reduz a alíquota do I até 2% ou a isenção a ser definido pelo governo para veículos que atendem os requisitos do programa, podendo ter o benefício estendido para os veículos híbridos equipados com motor que utiliza alternativa ou simultaneamente gasolina e álcool. Bom, para finalizar a nossa apresentação, nós falamos aqui muitas vezes sobre o imposto, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS ele é um imposto estadual, ou seja, cada ente da federação, cada estado tem a sua legislação e a sua alíquota e os seus tratamentos internos. Nós temos no Brasil vários benefícios de ICMS em vários estados, que são os chamados tratamentos tributários diferenciados. Também diferimentos de ICMS, que são as postergações ou as reduções ou as suspensões ou até mesmo isenções da incidência desse imposto estadual em determinadas situações. Essas situações, elas têm que ser analisadas caso a caso, porque para cada tipo de produto, para cada estado, para cada tipo de indústria, é analisado um pleito diferente, é feito um pleito diferente. Normalmente tem que se apresentar um projeto, né? Esse projeto nós auxiliamos a elaborar, a fazer. Então, somente para finalizar essa apresentação, nós achamos importante falar sobre a questão do ICMS, que é o imposto realmente que cada estado tem a sua legislação. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, né, dando essa perspectiva sobre a questão aduaneira e de comércio exterior no Brasil. Esperamos realmente que empresas chinesas possam se interessar, se instalar nesse país continental, que tem um mercado consumidor e um mercado industrial enormes, gigantes, né? Estamos aqui realmente de braços abertos para recebê-los, e o Grupo Serpa tem na sua expertise de 26 anos de existência exatamente auxiliar as empresas nacionais e estrangeiras que queiram trabalhar com o comércio exterior. Então, o nosso muito obrigado, obrigada a Samara e o Linda Serpa China por também nos terem feito esse convite, né? Fico aqui com a frase do Philip Kotler, um grande doutrinador internacional: onde quer que exista uma necessidade, há uma oportunidade. Então, se vocês tiverem uma necessidade no Brasil, contem com o Grupo Serpa para abrir essas oportunidades para as empresas chinesas. Obrigado a todos e sucesso nos negócios com o Brasil. Muito obrigada. Obrigado.